Abra sua Bíblia, por favor, Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Hoje nós vamos encerrar essa carta. Já estamos há alguns domingos estudando a respeito dela. E hoje nós veremos aqui o capítulo 6. Vou te convidar a ficar em pé em reverência a essa santa palavra, para juntos nós lermos. Gálatas capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Senhor. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para que gloriem a vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, te damos graças por estarmos na tua casa. Obrigado por esse privilégio maravilhoso que temos de estar aqui nessa manhã, onde erguemos a nossa voz, abrimos nossos lábios, levantamos nossas mãos para dizer que só tu és Deus. Obrigado por esse privilégio maravilhoso, porque um dia Cristo entrou na nossa vida e nos deu, e trouxe sentido para ela e nos deu a direção. Meu Pai, em nome de Jesus, agora em volta da Tua palavra, vamos nos assentar para meditar, e lhe rogo graça, Deus, lhe rogo que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito Santo derrame uma porção sobre cada um aqui nessa manhã, para que abra os olhos do entendimento, meu Deus, e que essa palavra penetre no mais profundo do coração, para promover transformação. Porque a Tua palavra, meu Deus, ela nos inspira, ela nos instrui e ela nos mostra, nos aponta o caminho que é Cristo, ao qual devemos trilhar. Fala conosco nessa manhã. Fique à vontade, Espírito Santo, neste lugar. Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente, em nome de Jesus, pois dependemos do Senhor e queremos ouvir a Tua doce voz. Dá-me a Tua graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo inteiramente de Ti, Espírito Santo de Deus. É assim que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, querido. No capítulo 5, o título dessa aula hoje é Seja responsável e glorie-se na cruz. Seja responsável e glorie-se na cruz
de Cristo. E se pudéssemos apontar um versículo aqui para resumir toda essa ideia, toda essa mensagem da qual nós vamos meditar nessa manhã, é o versículo 14, onde o apóstolo vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sem dúvida nenhuma, é a cruz de Cristo que redimiu os nossos pecados, é a cruz de Cristo que nos trouxe salvação, é a cruz de Cristo que liberta o homem do pecado, é a cruz de Cristo que arranca os grilhões que aprisiona o homem e que o impede de caminhar, de prosperar na face da terra, de ser abençoado por Deus nessa terra. São os grilhões do pecado, que são vencidos pela cruz de Cristo. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, ele deixou essa ordenança que corriqueiramente os seus discípulos devem participar do memorial chamado Santa Ceia. Justamente para se lembrar de quê? Da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque é esse sacrifício que realmente traz sentido para a nossa vida. Você está sentado aqui hoje por causa desse sacrifício. Nós estamos aqui hoje por causa desse sacrifício, porque Jesus se entregou por nós na cruz. É a cruz realmente que nos aponta a salvação, que nos aponta para Cristo, da sua obra redentora. E no capítulo 5, o apóstolo, ele trata sobre a vida no Espírito. Ele vem dizer sobre obras da carne, ele vai dizer sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer que o cristão, aquele que caminha com o Senhor Jesus e que entrega o seu coração a Ele, que agora o Espírito Santo vem habitar no seu coração, ele começa agora a ter marcas, e por onde ele vai caminhando, ele vai deixando as suas marcas. E qual marca nós temos deixado? Porque todos nós produzimos resultado. Todos nós produzimos influência, todos nós deixamos marcas. E aí ele vai dizer, existe as obras da carne e o fruto do Espírito. Quais são as suas marcas? Quais são as marcas de um verdadeiro cristão? E ele vai dizer, as marcas do cristão devem ser aquelas evidenciadas pelo fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança, sabe, o domínio, se deixar dominar pelo Espírito Santo. Então, o nosso jeito de falar, a nossa forma de agir, a forma como fazemos os nossos negócios, a forma como nos conduzimos dentro da nossa casa, como relacionamos com os nossos amigos, com os vizinhos, com os colegas, na escola, por onde caminhamos, a impressão que vamos transmitindo às pessoas, isso tudo são marcas, querido. E o apóstolo, lá no capítulo 5, ele vai dizer, olha, que a sua aparência, que a sua imagem, que aquilo que você tem transmitido às outras pessoas, seja algo influenciado pelo Espírito Santo do Senhor. O fruto do Espírito que deve estar em evidência na vida do cristão. Então, no capítulo 5, ele vai tratar isso, mostrar isso de uma maneira específica. E agora, no capítulo 6, ele vem dizer como aplicar esses princípios à vida. Como viver de uma maneira muito prática, aplicando esses princípios sobre como, por exemplo, viver influenciado pelo Espírito Santo, produzindo fruto do Espírito. A lei de Cristo se cumpre no amor. A lei de Cristo, ele vai dizer, ela se cumpre no amor. Jesus Cristo disse isso, demonstrou isso, ele resumiu toda a sua mensagem, toda a ordenança nisso: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a lei de Cristo, ela se resume no amor. E a igreja, ela é justamente a comunidade de quê? Do amor. A igreja, o corpo de Cristo, e aqui igreja não é, eu não digo a instituição, por exemplo, aqui a placa da igreja, Batista Moriá, não é isso, não é a instituição, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Você é a igreja do Senhor onde você está. Lá dentro da sua casa você é a igreja do Senhor, no seu trabalho você é a igreja do Senhor, andando pela rua você é a igreja do Senhor, dirigindo o seu carro, que às vezes a gente fica nervoso nesse trânsito, lembre-se, você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor quando der a vontade de apertar a mão da buzina porque alguém atravessou o seu caminho. Você é a igreja do Senhor, lembre-se disso. Lembre-se disso. Você, por onde formos, por onde nós caminhamos, somos a comunidade do Senhor. E essa comunidade deve ser evidenciada pelo vínculo do amor.
E aqui, no capítulo 6, o apóstolo ele vem destacar 2 pontos muito importantes para poder demonstrar como que a igreja ela ajuda e socorre. Ajuda e socorre. E aqui a gente vai ver, vamos dividir esse capítulo 6 em 2 pontos. Na primeira parte, onde ele vai apontar que apresentar a igreja como uma comunidade terapêutica. E depois ele vai apresentar a igreja como uma comunidade de serviço. Uma comunidade terapêutica, nós veremos aqui a questão do tratamento, a questão de cura, a questão de sarar feridas. E a comunidade de serviço, que é aquela que ajuda, é aquela que se compromete, é aquela que se envolve, é aquela que o amor inquieta e impulsiona a agir, a não ficar de braços cruzados. Aqui não é um lugar onde a gente apenas ouve falar de uma mensagem salvadora, mas é um lugar onde a gente se envolve com as coisas do amor, e isso nos impulsiona a sentir a dor do outro, a nos importar com o outro, a querer ajudar o outro, sabe? A comunidade do serviço. Nesse último capítulo aqui, o apóstolo ele dá orientações sobre a conduta realmente do cristão e também de como que a igreja, o corpo de Cristo, deve lidar e tratar com o cristão que caiu em pecado. Como que essa questão deve ser tratada dentro do corpo do Senhor? O irmão caído instrui aqui o cristão a ser realmente um fiel, caridoso. Também nós veremos a respeito da sua administração financeira, a respeito da lei da semeadura, nós veremos aqui também. E ele termina lá o capítulo 6, lá nos últimos versículos, declarando assim o seu interesse legítimo, que é de gloriar-se no Senhor. Não gloriar-se na sua própria carne, ou naquilo que ele fez ou faz, mas gloriar-se na cruz de Cristo, porque ela é a mensagem mais importante. Ela é o centro da Bíblia, a mensagem da cruz de Cristo, e ela deve ser o centro do nosso coração, sabe? O relacionamento com o nosso Deus, que é permitida e promovida unicamente através da cruz de Cristo. O que o Senhor Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, só há um caminho. Só há um caminho, somente Cristo e através da sua obra. Mas vamos seguir aqui. A igreja como uma comunidade terapêutica, ele vai falar do verso 1 ao verso 5. A conduta, aqui principalmente tratando sobre a conduta para com o irmão caído. O irmão caído. E aqui a gente tem que entender uma coisa. A igreja, o corpo de Cristo recebeu o Espírito Santo. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes sobre a igreja do Senhor, ali iniciou e instaurou a obra do Espírito Santo na comunidade cristã, no corpo de Cristo. Portanto, a igreja recebeu, nasceu segundo o Espírito, porque uma vez que entregamos o coração a Cristo, agora o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que vem habitar dentro do nosso coração, e ele vem promover transformação, é um novo nascimento. É o regenerar, é o nascer de novo. Então, quando entregamos a vida a Cristo, somos impactados e agora passamos a ser influenciados pelo Espírito Santo, onde a nossa vontade vai ser mudada, aquelas coisas do mundo vão sendo tiradas do nosso coração, os desejos da carne vão sendo colocados de lado, a gente vai aprumando o nosso ponteiro com o de Cristo, com a palavra do Senhor, e vamos andando agora de acordo com essa palavra. A igreja, ela anda no Espírito do Senhor, ela é movida e impulsionada pelo Espírito Santo, ela é direcionada, ela é guiada também pelo Espírito Santo. Por isso nós oramos e por isso nós clamamos: Senhor, nos dê a tua direção. Senhor, mostre o caminho que eu devo trilhar. Senhor, abra meus olhos para eu não tropeçar nessa caminhada. Oramos pedindo: Senhor, nos dá a direção para a tua igreja. Reunimos e oramos falando: Senhor, nos dê as estratégias certas para a obra do Senhor. Deus, nós não queremos errar. Senhor, nós queremos que a obra do Senhor flua, que a obra do Senhor vá para frente. Nós oramos pedindo direção para a obra, para a nossa vida pessoal, porque queremos acertar. A igreja, ela produz o fruto do Espírito. Como eu disse aqui, somos influenciados pelo Espírito Santo, e agora as nossas ações e reações passam a demonstrar Cristo em nós. Agora é Cristo que vive, não mais eu, a minha vontade, o meu querer, mas Cristo é que passa a viver em mim. Então veja que a igreja do Senhor é isso tudo. Ela recebe o Espírito, ela nasce do Espírito, ela anda no Espírito, ela é guiada pelo Espírito, ela produz o fruto do Espírito, mas ela não está no céu.
A igreja está no céu? Não. A igreja está onde? Com os pés na terra. Na terra. Isso significa o quê? Que está sujeita a fracasso. E aqui, igreja, repito, eu não estou dizendo instituição, eu estou dizendo igreja, eu e você. Nós hoje estamos no céu. Temos o Espírito Santo no nosso coração, somos guiados, dirigidos por Ele, mas por mais que nós nos envolvamos com a sua obra, nos deixamos ser influenciados pelo Espírito Santo, a gente não está no céu, a gente está na terra, os nossos pés estão aqui, então nós estamos sujeitos ao fracasso, fomos libertos da condenação do pecado e do poder do pecado, mas não somos libertos da presença do pecado, entenda isso. Ele que de tão de perto nos rodeia, Ele que tão de perto tenta nos influenciar, tenta roubar nosso coração, tenta nos atrair. A igreja do Senhor anda com a cabeça realmente no céu, mas os pés estão aqui. A nossa esperança é a glória em Cristo Jesus, mas a gente ainda caminha aqui. E o pecado que de tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos rodeia. Abre o Hebreus capítulo 12, verso 1, o autor aos Hebreus vai dizer isso. Vivemos cercados por uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e que é tão atrativo, porque se ele não fosse atrativo, ele não atraía ninguém caía em pecado, mas ele é atrativo, ele atrai a nossa carne, os desejos da nossa carne, o nosso coração. Somos sujeitos a fraquezas. E quando falamos em pecado, falamos em cair em pecado, geralmente se vem à mente apenas a respeito de questões relacionadas à sexualidade. Mas não é isso, querido. Entenda, o pecado é muito maior que isso. Sexualidade é só uma área. Quantos são atraídos pelo pecado da mentira? Quantos são atraídos pelo pecado da ganância? Quantos são atraídos pelo pecado da inveja? Quantos são atraídos pelo pecado da ausência de perdão? Tem dificuldade, o coração é duro, tem dificuldade para liberar perdão, coração duro. Quantos são atraídos pelo pecado da língua? Fala muito, fere pessoas. Queridos, os pecados são de inúmeras espécies, inúmeras. E o inimigo das nossas almas, ele vai justamente tentar te atrair naquilo que é o seu ponto fraco. Ele não vai gastar a energia dele naquilo que é seu ponto forte. Ele te conhece. O inimigo das nossas almas te conhece. Ele sabe aonde você é firme e constante. Ele não vai te tentar ali. Ele vai te tentar nas suas fraquezas. E Ele sabe quais são os seus pontos fracos. Por isso que esse alerta do Senhor aqui nessa manhã é justamente nesse sentido que estamos sujeitos a quedas. Estamos sujeitos a fraquezas. Mas e aí? E quando isso acontecer? O que tem que fazer? Como que o corpo de Cristo tem que lidar com essa situação? Como? É nesse contexto aqui que a igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar, e tem que ser um lugar para promover cura, para sarar o quê? O pecado, para expurgar o pecado, sabe? Para que haja realmente santificação, para que haja realmente um ajuste com o Senhor. Vamos ver aqui algumas coisas bem específicas. No verso 1 aí, o apóstolo começa a dizer a respeito de algo que nos aponta para uma queda repentina, que ele diz na primeira parte do verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma coisa, se alguém for surpreendido, significa o quê? Esse termo surpreendido, ele indica que não se trata de uma desobediência contínua, que não se trata de um ato deliberado de desobediência contínua, prolongada no tempo, não. Se alguém for surpreendido, sabe, a palavra traduzida por falta aqui, significa literalmente o pisar fora do caminho. Estava andando no caminho, mas escorregou e pisou de lado. Pisou fora do lugar onde deveria pisar, pisou em falso. Paulo alerta aqui que o pecado realmente ele é como um laço, uma armadilha posta no nosso caminho com o intuito de nos laçar, de nos pegar, realmente como uma armadilha. Por isso que, como eu disse, a gente tem que andar muito atento. O teu inimigo te conhece, ele sabe os seus pontos fracos, e aí é que ele vai tentar investir para justamente te atrair, para aquelas coisas que enchem os olhos, para aquelas coisas que, por mais espiritual que a gente seja, por mais homem de Deus e mulher de Deus, cheio da palavra do Senhor, que ore, que jejue,
que paga o preço de oração, por mais, querido, que sejamos, que deixemos o nosso coração e mente ser inundado pelo Espírito Santo do Senhor, eu repito, estamos em um lugar de pecado. Não fomos tirados aqui do mundo. E o mundo, a palavra do Senhor diz que jaz no maligno. Jaz no maligno. Está sob a influência do inimigo das nossas almas. Por isso que ele vai tentar com as diversas artimanhas. O pecado, ele pode nos surpreender. Ele vai se utilizar de todas as suas artimanhas. E eu gosto sempre de trazer à minha mente um evento para nos ajudar a pensar a respeito dessa questão do agir do inimigo das nossas almas. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, a palavra do Senhor vai dizer: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Eu gosto sempre de trazer à minha mente a questão de Lúcifer no céu. Lúcifer estava no céu, perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele deixou a iniquidade entrar no seu coração, e a Bíblia diz que ele convenceu 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. Eu não sei o que ele usou de argumento, eu não sei, mas uma coisa a gente vai deduzir: ele é bom de lábia, ele é bom de convencimento, ele tem habilidade. E se ele conseguiu enganar os anjos que estavam no céu, do lado do trono de Deus, imagina eu e você com os pés aqui na terra, querido. Imagina, então por aqui dá para a gente concluir o quanto nós somos vulneráveis, o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é suscetível aos ardis e às armadilhas que ele coloca no nosso caminho para nos fisgar, para nos pegar. O quanto a gente é vulnerável. E às vezes a gente imagina: não, eu sou forte demais nessa área, não, eu seguro as pontas. Não, querido, lembre-se sempre disso. O diabo convenceu os anjos que estavam no céu. Coitado de mim e de você, é só a graça do Senhor. E vigiar, orar e vigiar, vigiar e orar, para que a gente persevere nesse caminho. Aquele que realmente está de pé, cuide-se para que não caia. Há terrenos escorregadios diante dos nossos pés, querido. Há terrenos escorregadios. Não ande desatento. Não ande desatento. Tenha muito cuidado. Não dê concessões a você mesmo. Não abra concessões dentro da sua casa. Não abra concessões para seus filhos. Não abra concessões. A gente está vivendo num tempo de muito relativismo, de muito não tem nada a ver, não, isso pode, não, a gente pode tolerar um pouco mais disso daqui. Sabe, querido, a gente tem que ter cuidado. O diabo, ele não brinca. Ele vai tentar e vai investir toda a sua energia para tentar roubar o seu coração, e se ele não conseguir o seu, ele vai tentar roubar o dos seus filhos. E ele vai trabalhar incessantemente para isso. Por isso que a gente não pode dar espaço. Ai, pastor, mas se eu escolher esse caminho, eu vou ser muito radical. Sabe, não, seguir por aqui é ser muito radical, mas é muito radical, a gente pode ser um pouco diferente. O diabo, nesse tempo, querido, ele utiliza essa estratégia do secularismo. Secularismo. Tudo parecer comum, não ter muito problema, não precisa ser tão radical nas coisas. E porque vão se abrindo concessões, fica mais fácil da influência dele entrar e roubar o coração. Tenha cuidado. Você é adulto, você é pai, você é mãe, você é tio, você é avô, avó. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Contigo e com aqueles que estão sobre a sua autoridade. Cuidado com os filhos, os netos, os sobrinhos. Tenha cuidado. Ore pela próxima geração, para que essa geração seja influenciada pelo Espírito Santo, porque esse mundo que jaz no maligno, ele investe toda a sua energia, todo o seu recurso financeiro para tentar entrar dentro da sua casa e roubar o coração dos seus filhos. Às vezes nós cercamos a nossa casa com cerca elétrica, colocamos um ótimo sistema de segurança, mas deixamos na mão dos nossos filhos coisas que permitem a eles acessarem o lado de fora e o lado de fora acessar dentro da nossa casa. E às vezes a gente acha que está seguro. Não, aqui dentro está seguro, quando não está. O mundo inteiro está dentro da sua casa e você não está sabendo. A gente tem que realmente ter muito cuidado com isso.
1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, viva com discernimento, querido, e na prudência do Espírito Santo do Senhor, para que o seu coração, em nome de Jesus, não seja atraído e tragado pelo pecado. Agora, no verso, na segunda parte, a parte B desse verso 1, ele vai dizer a respeito de um confronto. Ele diz: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Quem deve lidar com aqueles que caem? O apóstolo vai dizer aqui: vós que sois espirituais. E quem é o crente espiritual? O crente espiritual é aquele que anda segundo o Espírito de Deus, é aquele que está cheio do Espírito, é aquele que tem nas marcas da sua vida o fruto do Espírito. Esse aqui é o espiritual. O espiritual, o apóstolo vai dizer aqui, não é aquele que fala em língua estranha, aquele que fala duas línguas estranhas, entrega uma profecia, porque às vezes você tem a concepção errada de que esse daí é que é o espiritual. Não, aquele irmão é espiritual. Não, querido. Pelo fruto conhecereis a árvore. O que identifica uma árvore é o seu fruto. Começa a observar os frutos. É fruto do Espírito? A vida evidencia fruto do Espírito? Amém. É uma mulher de Deus. É um homem de Deus. Agora, se não for, querido, é engano. É engano. Nós olhamos apenas o que está por fora. Mas o Senhor, Ele nos conhece por dentro. E Ele nos dá essa instrução. Quer saber quem é espiritual? Olha a vida, olha os frutos. Olha a forma como está conduzindo. Isso é que vai evidenciar se é homem de Deus ou se não é homem de Deus. O apóstolo vai dizer justamente aqui que é esse homem, essa mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, é que deve cuidar de tratar dessas coisas. Esses é que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos no pecado. Isso é extremamente importante, querido, porque lidar na disciplina, na igreja, sem a direção e a dependência do Espírito Santo vai gerar mais trauma e dor do que cura. Quando a gente fala e precisa de tratar a respeito de disciplina, sabe, do irmão que realmente faltou, no sentido de orientar, de confrontar, de trazer a palavra de Deus para que ele ajuste o seu caminho e realmente se acerte com o Senhor, se isso não for feito sob a direção do Espírito Santo, vai trazer mais trauma e dor e problema do que resultado positivo. Por isso que precisa da direção, por isso que o apóstolo ele já instrui aqui, quem tem que tratar desse assunto na igreja é quem tem o Espírito Santo. São homens e mulheres de Deus, influenciados pelo Espírito Santo. Agora, o que deve ser feito com aquele que cai? A única maneira de levantar, querido, aqueles que caíram pelo pecado é através da confrontação. Não há outra maneira. O apóstolo ele fala de uma maneira muito clara aqui no verso 1. Corrigiu. Ou seja, é necessário correção. É necessário o confronto para que os olhos se abram e entendam a verdade. A Bíblia, ela não esconde os erros dos seus heróis. A Bíblia não esconde as falhas dos homens e mulheres de Deus, justamente para que eles sirvam de exemplo para nós e para nos mostrar que Deus, Ele trata o mal, a doença, para que haja restauração, para que haja vida. Deus está comprometido com a vida, querido, e com a bênção e com a prosperidade. O nosso Deus não é Deus de caos, Deus de morte. Ele quer o nosso bem, assim diz a palavra do Senhor, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida, e para gozarmos dessa vida em abundância, é necessário nós termos um relacionamento com o Espírito do Senhor. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59, verso 1, o apóstolo vai dizer, o profeta vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, impede que Ele vos ouça. Ou seja, quando estamos em pecado, é rompido o nosso relacionamento com o Senhor. E é justamente aí que o diabo quer que haja esse prolongamento. Mas a cura, a restauração, a conexão novamente para que ela ocorra e que haja uma volta à harmonia com o Espírito Santo de Deus, para que isso ocorra é necessário esse confronto. É necessário correção. A correção é necessária, pois um abismo, a Bíblia diz que chama outro abismo. Um abismo chama outro. Um problema vai chamar outro problema.
que é um grande exemplo disso, muito claro. 2 Samuel capítulo 11. Davi, o rei, ele, capítulo 11 de 2 Samuel, vai registrar o adultério dele com Batseba. O seu palácio, vê uma linda mulher tomando banho, se atrai por ela, toma ela para como mulher, só que era uma mulher casada. Ele adultera com ela. Ele cometeu adultério, ele se arrependeu? Ele se arrependeu? Não, ele não se arrependeu. Tempos depois, essa mulher procura ele, fala: Davi, eu estou grávida. Quanto tempo demorou para essa mulher procurar ele? A gente não sabe. Hoje, às vezes as mulheres um pouco desatentas, passa meses, o menino está quase nascendo, vai dar conta, no século 21, vai dar conta que está grávida. Imagina há 3.000 anos atrás, não tinha recurso nenhum na medicina. Quando é que uma mulher ia dar conta que estava grávida? Quanto tempo depois? Meses depois. E ela procura ele e fala: Davi, eu estou grávida. E o que ele faz? Ele vai tentar arquitetar um plano agora para poder encobrir a sua vergonha, a desonra. Um abismo chama outro. Aí ele arquiteta um plano: vou matar o marido dela. E ele começa a bolar o plano: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Está lá registrado 2 Samuel capítulo 11. Ele arquiteta um plano para poder matar o marido dela. Ele se arrependeu? Não. Meses depois, ele ainda não tinha se arrependido do pecado que ele cometeu lá atrás. Aí ele planeja como matar o marido dela. Tem hora que a gente pensa umas coisas, né? Que a gente depois de uma luz acende assim, a gente fala. Você já aconteceu isso contigo? Você fala: nossa, como é que eu estou pensando nisso? Meu Deus, que doideira que eu estou pensando. Já aconteceu isso contigo? Você pensar umas coisas e daí a pouco vem uma luz na sua cabeça e fala: caraca, você cai em real. Caraca, que doideira é essa que eu estou pensando? Isso aconteceu com Davi? Não, Davi arquitetou a morte, um homicídio. Um homem segundo o coração de Deus arquitetou um homicídio para esconder uma gravidez de um adultério que ele cometeu. Ele se arrependeu? Não. Ele executou o plano? Executou. Matou o marido dela. Chegou a notícia para ele: olha, Urias está morto. Ele se arrependeu? Não. Arrependeu não? De nenhum dos pecados que ele cometeu. Está vendo por que um abismo vai chamando outro abismo? Um homem de Deus, segundo o coração de Deus, uma vida realmente, um exemplo para a gente. Olha o que o buraco vai fazendo, o inimigo das nossas almas, um buraco atrás do outro. Até levaram a completa apatia espiritual. Ninguém pensa, arquiteta um plano para matar o outro da noite para o dia. Ninguém executa um homicídio e continua em paz no seu coração, como se estivesse tudo bem na vida. Não, querido. Isso não é comum. Essa insensibilidade, quem tem o Espírito Santo no coração, não fica em paz com isso, fica inquieto. E Davi estava seguindo a vida normal, até que, capítulo 12, aí sim, Deus manda o profeta Natan lá na casa dele, para poder falar com ele: olha, Davi. Aí ele conta uma historinha. Falou: olha, Davi, deixa eu te contar um caos aqui. Tinha 2 homens, um rico e um pobre. Um rico era fazendeiro, tinha tudo, e o pobre só tinha uma cordeira lá na casa dele, e essa cordeira cresceu com os meninos dele, era de onde os meninos bebiam leite, era o que sustentava ali os meninos, era essa única cordeira que ele tinha. Mas aí chegou um visitante lá na casa do rico. O rico quis fazer um churrasco, em vez de matar o boi dele, foi lá e pegou a cordeira do pobre e matou. Capítulo 12 diz que Davi se enfureceu e falou: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natan olha no olho dele e fala: esse homem é você, rei. Você tomou a mulher de Urias, a única mulher dele. Você podia ter tantas mulheres quanto você quisesse, mas você tomou a única e ainda matou ele. Aí a consciência dele caiu. Houve o quê? Confronto. Precisou haver o quê? Correção, para que houvesse restauração. Somente quando foi confrontado e corrigido por Natan é que ele se arrependeu e mudou. Dali para frente nós vemos Davi continuar um ciclo de pecado e de queda. Não, ele rompeu, porque agora ele restaurou a comunhão com o Senhor, querido. Isso é necessário.
É necessário. Provérbios 3, verso 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai faz ao filho, a quem deseja o bem. Assim o pai faz ao filho, que ama, que realmente se importa com ele. Era necessário a correção. O fiel que cai em pecado é como um osso fraturado do corpo que precisa ser restaurado. Caiu em pecado, caiu, foi uma falha, foi. Agora precisa de tratar esse negócio. Tem como ficar com um braço, um osso quebrado no corpo? Quando tem uma fratura, o que tem que fazer? Precisa de tratar, precisa de imobilizar, precisa de fazer cirurgia se for necessário, precisa de tomar providência, precisa de tratar o problema, porque se não tratar o problema, não vai resolver, vai agravar a situação. Assim é na vida do cristão, querido, quando comete o pecado. Essa palavra aponta aqui para a motivação daquele que corrige, que deve ser de tratar e não de tripudiar daquele que faltou. Por isso que a correção, o apóstolo vai dizer, quem deve tratar essa questão de correção? Quem é espiritual, que é maduro na fé, porque tratar é confrontar o faltoso, o irmão que caiu em pecado, não é tripudiar da honra dele, não é humilhá-lo, não, querido, é tratar a situação de maneira que vá produzir cura, restauração. A correção e o confronto são realmente necessários, mas aquele que é corrigido precisa também ter um coração humilde e aceitar a correção, para que haja mudança. Você imagina só, se Davi não tivesse aceitado a palavra de Natã, falar: Natã, de porta para fora, eu não te chamei aqui, não pedi sua opinião, e mandasse ainda cortar a cabeça do profeta, ele teria restabelecido seu relacionamento com Deus? Não, mas isso tudo aconteceu porque ele aceitou a correção, porque com humildade também ele reconheceu o seu erro. Então aqui, veja que o apóstolo está tratando os dois pontos. Aquele que corrige precisa agir com amor, atuar com amor, sob a direção do Espírito Santo, mas também aquele que é corrigido precisa ter humildade. A palavra do Senhor vai dizer isso, precisa ter humildade para reconhecer. Provérbios 15, 32, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Portanto, queridos, são os dois lados. Tenha um coração humilde, para quando realmente for confrontado, quando precisar de ser apontado um erro, é para correção, é com amor, tem que ser feito com amor, tem que ser feito sob a direção do Espírito Santo, mas é necessário também a correspondência, porque se aquele que não corresponde à correção da forma devida, ele vai colher frutos maus. Não é assim que fazemos com os nossos filhos? Quando corrigimos um filho, porque a gente quer que ele acerte, a gente quer que ele dê certo, a gente quer que ele prospere, a gente quer que ele vá para frente, porque a gente enxerga lá na frente, a gente sabe que se ele seguir por esse caminho vai dar ruim, ele vai colher maus frutos, ele vai se afastar da presença do Senhor, e aí a gente corrige, porque a gente quer o bem. Aí o filho, quando tem um coração, quando ele entende o amor do pai, e se submete à correção do pai, ele trilha um caminho bom. Mas quantos são aqueles que, de coração duro, rejeita a correção do pai e mãe, aquele que não aceita a instrução do pai e da mãe? Provérbios vai dizer isso. O fruto que ele vai colher é fruto de quê? Fruto de morte, fruto de desonra, fruto de problema para a vida dele. Vai deixar de viver uma vida abundante, próspera, para viver uma vida de problema, porque não aceita a correção sobre aquele que tem autoridade sobre ele, imediata, que são os pais. Como confrontar aqueles que caem? Confrontação precisa ser feita com absoluto amor, como o apóstolo diz aqui, sem dureza, sem sensibilidade. Sabe, queridos, a igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, jamais, mas ela é um lugar de restauração, um lugar de restaurar comunhão. Nós não somos um exército que executa os seus soldados feridos, não podemos ser isso nunca. Um irmão que cai em pecado, ele jamais pode ser abandonado, jogado às traças para ser devorado pelos animais. Não, ele deve ser tratado com amor, com zelo, com cuidado, para que haja restauração da comunhão e a gente prossiga nessa caminhada. Somos uma clínica que cuida com amor daqueles que estão feridos, daqueles que caíram na armadilha do pecado. Eu repito, todos nós estamos sujeitos a ela.
Isaías 41, verso 6 vai dizer que um ao outro ajudou. O profeta vai dizer, um ao outro ajudou. E ao seu próximo disse, esforça-te, anima-te, levanta, vamos embora, vamos seguir na caminhada. Nós estamos juntos, somos iguais, somos semelhantes. Que precauções devem ser tomadas aqui para confrontar aqueles que caem? Quais as precauções? Na parte C do verso 1 ele vai dizer, guarda-te para que não sejas também tentado. Guarda o seu coração para que não caia também no mesmo risco. Todos temos a mesma estrutura, querido. E qual é ela? Qual que é a nossa estrutura? A Bíblia vai dizer que nós somos pó. Somos pó. Todos temos a mesma estrutura. Eu costumo dizer que o que diferencia a gente? A gente é diferenciado por quê? Somente pelo número do CPF. O resto tudo é igual. Todos nós somos iguais, a estrutura, a constituição, toda nossa é igual, somos semelhantes. Por isso, repito, 1 Coríntios 10, verso 12, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, cuide-se para que não caia, sabe, cuide-se. Agora, uma ordem necessária, no verso 2, aqui ele vai dizer, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é realmente nos comprometermos uns com os outros, ajudarmos. A confrontação não é apenas verbal, ela implica também em ajuda. Em ajuda. O que eu posso te ajudar? Não é apenas levar a mensagem para dizer, querido, olha, você precisa de ajustar isso aí na sua vida. Está em desacordo com a palavra do Senhor. Não é apenas fazer o confronto, mas agora o que eu posso te ajudar? Eu vou orar por você. Você precisa de alguma ajuda? Você precisa de um aconselhamento? Você precisa que eu faça alguma coisa a mais? É nos envolvermos nisso. A lei de Cristo é amar um ao outro como a si mesmo. Foi o que Jesus disse lá em João 13. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Assim como eu. Então a regra do nosso amor um para com os outros é Cristo. É o amor de Cristo. E nós vemos a forma como registrada lá nos evangelhos, como que Cristo tratou as pessoas que estavam em falta. Olha os exemplos que ele nos deixou. Lá em Lucas capítulo 7, vai trazer o registro de uma mulher pecadora, que Jesus estava sentado numa mesa comendo, e ela chega por trás dele e rega os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. As pessoas que estavam na mesa apontaram o dedo e falaram, essa mulher é uma mulher pecadora. Como Jesus tratou ela? Jesus desonrou ela? Jesus disse, olha mulher, aparta-te de mim porque você está em pecado? Não. Jesus aceitou ela. Jesus se comoveu com ela. A mulher apanhada em adultério, lá em João 8:11. A mulher apanhada em adultério, trazida perante Jesus, e aí os homens perguntam, e agora, segundo a lei, é necessário apedrejá-la, e o Senhor, o que o Senhor fala? O que Jesus fez? Jesus tratou essa mulher com desonra? Tratou essa mulher de qualquer maneira? Ele disse, não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora, mas no final, o que Jesus disse para ela? Ô mulher, vai para a tua casa e viva a sua vida, lá vão ter, do jeito que você quiser. O que ele fala? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, mas tratou ela com ternura, com respeito, com Simão Pedro, seu amigo Pedro, que o enganou 3 vezes, Lucas 22, verso 61, é aquele momento onde, após negar Jesus pela 3ª vez, Pedro olha para Jesus e Jesus cruza o olhar com ele. Há momentos que um olhar fala muito mais do que qualquer palavra, e nesse momento, está registrado lá que Pedro viu no olhar de Jesus ternura e amor. Ele não viu condenação, ele não viu orgulho, ele não viu apontar o dedo, ele viu amor, ternura. É assim que Jesus tratava. O ladrão crucificado na cruz, Jesus foi tratado por Jesus também com ternura. Era um pecador, merecia estar ali. Jesus não merecia estar ali, mas o ladrão merecia, ele confessa que merecia. E Jesus não tripudia dele por causa disso. Não, mas fala, não, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe, querido, Jesus é o nosso exemplo maior de amor. E a forma como nós devemos tratar uns aos outros é realmente pelo amor. Agora, para encerrarmos aqui, a igreja como uma comunidade que compartilha as bênçãos. A comunidade que tem prazer em servir. No verso 6 aí,
Ele vai dizer que, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Sabe, o apóstolo está dizendo aqui a respeito da fidelidade no sustento com a obra do Senhor. Pastores fiéis, comprometidos em cuidar, proteger, alimentar o rebanho, eles devem receber o seu devido sustento, querido. Deve receber o devido sustento. A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que trabalha é digno do seu salário. Tiago, capítulo 5, verso 18. Sobre toda e qualquer profissão, todo aquele que trabalha, ele é digno do seu trabalho. Sabe, um dos artifícios, uma das artimanhas, uma das estratégias do diabo, antiga, tá? De tentar enfraquecer a obra do Senhor, é justamente privar os ministros piedosos, aqueles comprometidos com a obra do Senhor, do devido sustento. Para que não haja palavra profética dentro da igreja do Senhor. Porque sem a palavra, sem a profecia, que é a palavra do Senhor, o que diz a Bíblia? O povo perece. Provérbios 29, verso 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo perece. E eu disse que essa é uma estratégia antiga, porque desde lá do Antigo Testamento, Deus levantou profetas para poder chamar Israel a consciência de que eles haviam abandonado Deus, haviam deixado de trazer ao templo os dízimos e as ofertas, e por isso não havia como os levitas serem sustentados, porque os levitas, eles foram escolhidos por Deus para se envolverem no ministério. Eles não deveriam ter outro ofício. Eles não tinham terras para plantar, animar, para cuidar de animais. Não tinham. O ofício deles era ministrar no templo. E eles seriam sustentados pelas outras tribos. E aí, quando Israel deixa de trazer ao templo os dízimos, as ofertas, os levitas foram privados. E aí eles tiveram que deixar o seu ofício para ir trabalhar. E aí Deus levanta profetas, como o profeta Ageu, por exemplo, para poder dizer para o povo: olha, Israel, vocês estão plantando, mas não estão colhendo. Tudo aquilo que vocês estão resumindo está como caindo em um saquetel furado. As finanças de vocês não prosperam, porque vocês abandonaram o templo do Senhor, abandonaram o sustento da casa do Senhor. Sabe, querido, essa é uma estratégia antiga, e que ainda hoje nós vemos o diabo utilizá-la. E aqui a gente está falando de líderes piedosos, tá? Porque aqui tem dois extremos. Tem a ganância por parte de alguns obreiros, e a gente tem que dizer isso, alguns obreiros que se envolvem na obra unicamente para poder tirar dinheiro das pessoas, se enriquecer, encher o seu próprio bolso. Tem isso sim, querido, tem isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que abrir os nossos olhos e ver: Senhor, não me deixe ser enganado nem iludido por gente que fala bonito, mas que não está tendo fruto do Senhor. Não está tendo fruto do Senhor. O propósito desses não é cuidar de ovelhas, é engordar o próprio ventre. Então esse é um extremo. O outro extremo é a usura por parte da igreja também, que vai deixar de prover o sustento necessário para a vida do obreiro. E eu repito, isso é a estratégia do diabo, querido. Porque não havendo palavra profética dentro da igreja, o povo se corrompe. E aqui no verso 7, ele vai falar sobre a lei da semeadura aqui. É um princípio universal, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra do Senhor nos mostra de uma maneira muito clara: nós somos livres para escolher o que a gente vai plantar, mas nós somos escravos das nossas escolhas. Se a gente escolhe trilhar um caminho, a gente vai colher o fruto do resultado da nossa decisão, sabe? Então, por isso que escolhas sábias vão gerar bons frutos. E escolha sábia depende de ter temor do Senhor. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E só toma decisão acertada quem é sábio. Por isso a gente tem que temer a Deus acima de tudo, para que o nosso coração haja sabedoria dele no nosso coração, para que a gente faça as escolhas certas da nossa vida, para a gente poder viver bem, colher bons frutos. Colhemos exatamente aquilo que plantamos. E todos os crentes devem cumprir os deveres financeiros para com a igreja. A palavra do Senhor diz isso de uma maneira muito clara: a nossa contribuição
Eu gostei dessa frase. A nossa contribuição é um bom termômetro da nossa obediência à Bíblia e o amor que temos para com a obra de Deus. A nossa contribuição é um termômetro. A nossa liberalidade, a nossa fidelidade com a obra do Senhor, com os dízimos e ofertas, é um termômetro. Um termômetro de quê? Da nossa obediência à palavra do Senhor e do nosso amor e envolvimento com a obra. Querido, porque isso tudo vai ficar. Tudo isso vai ficar. Nada a gente vai levar daqui, a não ser as boas obras que fizemos. Dinheiro, recursos, tudo vai ficar. Ontem eu estava num velório, estava conversando com os irmãos lá justamente sobre isso. Tudo fica aqui. Daqui a gente não leva nada. Às vezes a gente fica querendo tanto ajuntar coisas, ajuntar, trabalhar, ajuntar, fica apegado ao dinheiro. Tudo vai ficar aqui, querido. Daqui a gente não leva absolutamente nada. Mas Deus, Ele vê a nossa fidelidade. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele olha lá dentro. Ele sabe. Ele sabe. Ele nos conhece. Jeremias 17:10, eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus vê onde ninguém vê, Ele vê lá dentro do seu coração. A gente pode aparentar tantas coisas, mas Deus, Ele conhece a motivação, Ele nos conhece por dentro, Ele nos conhece realmente por dentro. Deus é quem dá a semente para plantarmos, e Deus é que multiplica a nossa colheita, Ele é que multiplica a nossa semeadura, querido, para que com generosidade, com desprendimento, a gente contribua, a gente goze do fruto que Ele nos deu, a gente abençoa a vida dos irmãos que necessitam, e a gente seja abençoador da casa dele. Isso aqui, esses alimentos aqui que nós trazemos, isso é prova do quê? De amor, isso é generosidade. Sabe, quanto mais generosidade, desprendimento eu tenho no meu coração para abençoar a vida dos meus irmãos, abençoar a vida do necessitado, e fidelidade com a obra do Senhor, querido, quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Quem te dá criatividade para trabalhar? É Deus. Quem te dá saúde para levantar da cama para ir trabalhar? É Deus. Quem multiplica, quem é que envia os clientes? É Deus. Quem faz o seu nome ser conhecido na praça? É Deus. É Deus. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Não é da gente. Agora, é claro que então eu sou um inútil. Não, você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que se preparar, você tem que querer trabalhar, você tem que levantar cedo, suar a camisa. Mas essa é a nossa parte. Mas a nossa parte, querido, sem a bênção de Deus, não funciona. Não funciona. Por isso que, quem é que Deus abençoa? Aquele que tem compromisso com a palavra dele, com a fidelidade a ele, com o amor e o desprendimento de ser generoso e abençoar a vida das pessoas. Sermos generosos. Quanto mais somos abençoadores, mais Deus nos abençoa. Isso sem dúvida nenhuma, a palavra dele deixa isso de uma forma muito clara. Ele vai dizer no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos realmente desfalecido. Não nos cansemos de ajudar o próximo, querido, não nos cansemos de semear bênção na vida das pessoas, de nos envolvermos com as pessoas, de sermos realmente abençoadores. A recompensa ela pode demorar, querido, mas ela é certa. Ela é certa, o verso 9, porque a seu tempo ceifaremos. Sabe, pode demorar, não sei, às vezes você tem semeado na vida de pessoas, palavras, a palavra de Deus, investido para que alguém se converta, às vezes investido em relacionamento, no seu casamento, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida de pessoas, e não tem visto mudança, e às vezes você se questiona, nossa, mas quando que eu vou ver uma mudança aqui? Querido, não pare de semear. Não pare de semear na vida das pessoas, porque no tempo certo a colheita virá em nome de Jesus. Lá dentro da sua casa você tem plantado tantas coisas e às vezes tem se questionado, meu Deus, eu não estou vendo mudança. Querido, não pare. Não pare de semear, não pare de profetizar a palavra do Senhor dentro da sua casa. Abra os seus lábios, profetiza a bênção do Senhor sobre os seus filhos, vão dar certo, vão ser bênção nessa terra. Pode estar andando um pouco torto, mas aí você começa a profetizar, você é um homem de Deus, você é um menino de Deus, você vai crescer e vai ser uma mulher abençoadíssima nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus, você vai dar certo. Começa a profetizar, começa a ministrar. No tempo certo você vai colher, amém? Você pode dizer amém por isso? No tempo certo vai colher, mas não pare, porque aquele que esmorece,
aquele que se cansa, aquele que fala, realmente não tem jeito não, eu já estou investindo há tanto tempo e não estou vendo mudança nenhuma, vai ver fruto do trabalho acontecer? Não, mas invista, não pare, em nome de Jesus, não pare. Ele vai dizer aqui a respeito dos domésticos da fé, que devemos ser abençoadores na vida da nossa família, primeiramente da nossa família, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ou seja, temos que ser abençoador na vida das pessoas, mas a prioridade maior é a nossa casa, é dentro da nossa casa, depois com os nossos irmãos e com todos que estão ao nosso redor. E ele termina, a partir do verso 11 até o verso 18, falando aqui a respeito da cruz de Cristo. Se gloriar na cruz de Cristo. Não se gloriar nos seus feitos, na pessoa dele, naquilo que ele faz, naquilo que ele opera, mas aquilo em que se gloriar é unicamente na cruz de Cristo. Ele vem desmascarar aqui os falsos mestres que estavam tentando influenciar os cristãos ali da Galácia a se circuncidarem. E essa mensagem, lembra, eu ministrei a primeira aula aqui lá do capítulo 1, ele começa lá no capítulo 1, falando a respeito justamente de contra a circuncisão, porque o que eles queriam, eles estavam na verdade diminuindo Cristo, porque os judaizantes diziam, olha, é necessário entregar o coração a Jesus, mas é necessário também guardar a lei de Moisés, que é a circuncisão. E quando eles defendiam essa tese, eles estavam diminuindo Cristo, porque Cristo é que é suficiente para a nossa salvação. Apenas Cristo e mais nada. A gente tem que fazer ou purgar algum pecado ou fazer alguma penitência para ser salvo. Não, querido. É unicamente Cristo. E aqui o apóstolo vem desmascarar esses judaizantes, porque o que eles queriam não era uma motivação pura de ser bênção na vida das pessoas, não. O que eles estavam aqui eram fugindo da perseguição que havia surgido contra os cristãos naquele tempo. Justamente isso, e o apóstolo fala de uma maneira muito verdadeira, desmascarando isso. Verso 14 a 18, os que se gloriam na cruz, ao contrário dos que defendiam esse legalismo, o apóstolo ele vai dizer, olha, não é a circuncisão, ou seja, os rituais, e nem tampouco a incircuncisão. O que é importante é a mudança de vida. No verso 15, o que tem mesmo valor diante de Deus é o quê? Ser nova criatura. É isso que é o mais importante, é ser realmente nova criatura. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo vai dizer, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se fez novo. As marcas de Jesus realmente devem ser essa marca de ser uma nova criatura, um homem de Deus, uma mulher de Deus que realmente anda com o Senhor. É isso que deve estar evidenciado nas nossas vidas, a marca de Cristo. Você é comprometido com Deus? Amém? Fruto do Espírito está na sua vida? Amém? Que seja realmente abundante e que se envolva cada vez mais para que Cristo cresça, Cristo fique em evidência, a obra do Senhor seja realmente a motivação de você servir na sua casa, realmente para promover o desenvolvimento, para que a obra do Senhor avance. Amém? E acima de tudo, reconhecendo isso, no que tenho que me gloriar é na cruz de Cristo, porque foi Ele que pagou o preço para que eu hoje tenha salvação, para que eu hoje tenha liberdade de estar junto do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças nessa manhã pela Tua palavra. Obrigado, porque ela nos instrui, ela nos mostra Cristo, ela nos aponta para o caminho da verdade. Meu Deus, e ela nos ensinou nessa manhã a importância do confronto. Meu Deus, o quanto é importante, meu Deus, vigiarmos, orarmos, para não cairmos em tentação, meu Deus, mas que quando os nossos pés se acontecer de resvalarem, meu Deus, nós precisamos ser confrontados pela verdade da palavra do Senhor. Eu lhe peço, nos dê um coração humilde, em nome de Jesus, sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo,
Meu Deus amado, que não haja dureza no nosso coração, mas que a gente venha, em nome de Jesus, nos reconciliar com o corpo do Senhor, com, meu Deus, nos reconciliar com o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, e que toda a falha, toda a iniquidade, todo o pecado, meu Deus, não há pecado que não possa ser perdoado, desde que haja arrependimento. Meu Deus, nos dê, eu lhe peço, um coração sensível, meu Deus, à voz do Teu Espírito Santo, para que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e falhas, para que a nossa comunhão com o Senhor seja sempre mantida e a gente possa desfrutar de uma vida e vida em abundância contigo. Eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. É isso que eu lhe rogo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.